A nona edição do CIMEDUC traz como tema as sociabilidades e desterritorialização da educação em tempos digitais. O objetivo do evento é reunir professores, educadores, pesquisadores e alunos para debater educação e comunicação. Um dos conferencistas é o professor doutor em Estudos Culturais Latino-Americanos, Gabriel Kaplum, e é com ele que eu converso agora. Professor, o tema da sua palestra é sobre o otimismo tecnológico e o ceticismo pedagógico. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre o que debateu esse tema? Sim. O que eu vou tentar dizer hoje, na noite, é o seguinte. Acho que já temos um bom tempo de mudanças tecnológicas com impacto na educação. Já podemos fazer uma avaliação de o que aconteceu, o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui a mais. Eu acho que tínhamos muito otimismo tecnológico, pensando que a tecnologia automaticamente ia mudar a educação. Esse otimismo já tem uma história. Aconteceu coisa similar como a rádio e a televisão. Por exemplo, nos anos 60, 70, muita gente achava que íamos alfabetizar a América Latina com a rádio. E depois que íamos a mudar a educação com a televisão. E não aconteceu. Não aconteceu por um monte de causas que dá para pensar o que aconteceu com isso, uma avaliação que já foi feita, mas parece que não aprendemos nada disso. Que chegaram as computadoras, a internet e pensávamos a mesma coisa. Se nós colocamos isso na educação, a educação muda. Sim, muda muitas coisas. Efetivamente tem um impacto muito importante. Em primeiro lugar, porque tem um impacto na vida cotidiana. As pessoas mudam, acontecem coisas também na educação. Mas se estávamos aguardando uma mudança no sentido de uma pedagogia mais crítica, uma pedagogia mais colaborativa e participativa, não há nenhum automatismo. Esse é o problema do ceticismo pedagógico que temos hoje. Acho que porque já temos um tempo de colocar tecnologias na educação e ver que as mudanças pedagógicas não acontecem tão fácil, que as coisas não eram fáceis porque as mudanças pedagógicas são pedagógicas, precisamente, não são tecnológicas. Por exemplo, no meu país, no Uruguai, estamos fazendo ainda uma mudança importante porque todas as crianças e todos os professores do ensino básico têm uma laptop. One laptop per child, essa ideia de Negroponte foi completamente implantada em todo o país há já mais de 10 anos. Já temos um tempo para avaliar o que aconteceu. Todas as crianças e todos os jovens e os professores de ensino médio também têm uma laptop para cada um. Eles usam muito pouco na sala de aula, e os impactos nas aprendizagens são muito pequenos, quase imperceptíveis, difíceis de verificar mesmo. Já podemos dizer isso um país que fez um experimento completo. Tem alguns outros países que fizeram assim, experimentos integrais. Isso não é para dizer que é inútil. Eu acho que foi muito útil esse experimento e tem impactos muito positivos, porque tem professores que fazem coisas maravilhosas com essas tecnologias. Tem, mas a maioria não sabem o que fazer e a maioria não mudam sua pedagogia. Se eles não eram participativos nem críticos antes da tecnologia, não passam a ser participativos e críticos com a introdução da tecnologia. Por isso tem que ser um pouco cético nisso e pensar como fazer mudança pedagógica aproveitando a tecnologia, que dá muitas possibilidades de colaboração. E no seu entendimento, o que será preciso para que exista esse avanço e a utilização desses materiais na sala de aula? Sim, eu acho que o principal vai ser dar um forte debate pedagógico. Retomar esses debates que tem história na América Latina. Aqui no Brasil, você tem um Paulo Freire. Paulo Freire tem alguma coisa para dizer neste contexto? Sim, tem muita coisa. Ele não conhecia isto, não conhecia a internet
quando o Paulo morreu no ano 97, a internet era apenas uma criança tão pequena que ele não podia imaginar isso. Podemos pensar hoje as coisas que ele pensava pedagogicamente neste contexto? Sim, temos que trabalhar com isso. E podemos trabalhar com isso, acho que é bem interessante isso. No país tem um monte de educadores bem interessantes dos anos 40 do século XX, dos anos 50, 60, que pensavam sim nessas tecnologias, mas pensavam problemas centrais. A colaboração, a mirada crítica, a relação escola-comunidade, isso é vital. Não? Qual é essa relação? Qual é o vínculo? Como se estabelece esse vínculo? É um vínculo apenas para adaptar ao mercado? É um vínculo para pensar criticamente a relação com a sociedade, pensando que tem que compreender a sociedade, tem que compreender os alunos, os jovens, suas famílias, e tem que pensar como transformar essa realidade, não só como adaptar. Esse problema não é tecnológico, esse problema é tipicamente pedagógico. As tecnologias permitem fazer coisas maravilhosas com esse problema, mas se você não tem esse foco, não tem esse problema, está só preocupado por a transmissão de conhecimentos tradicionais, com a tecnologia não vamos a mudar nada. Não adianta nada só mudar a tecnologia, né? Sim. E continuar com o mesmo trabalho, o mesmo... Você pode colocar no quadro negro ou no PowerPoint, mas isso não muda. Não muda nada principal, nada essencial. Tem que pensar como vai colaborar as pessoas, vai trabalhar por problemas, por projetos, vai olhar a comunidade, a sociedade e pensar os problemas da sociedade, sim ou não. Isso é central. Ok. E outra forma de discussão, com essas discussões que estão acontecendo, no futuro, o senhor acredita que essa tecnologia vai, de fato, contribuir bastante de uma forma colaborativa com os alunos, inclusive de um estado para o outro, de uma cidade para outra? Sim, tem muitas potencialidades com isso e já estão acontecendo, já temos muitas experiências maravilhosas nesse sentido, mas dá para pensar mesmo nisso. Você sabe que nos anos 20 do século passado, o professor Freinet, na França, sim, faz uma rede de jornais escolares. Nessa rede, os alunos de distintas partes do país e logo de distintas partes do mundo colaboravam, se comunicavam. A ideia é essa. Essa não era com a internet, era com o velho, muito velho jornal. Essa ideia era potente. Essa ideia podemos fazer hoje muito melhor, muito mais fácil, mais rápida, com menor custo, sem tanta inversão. Mas a ideia já estava aí. Por isso é que eu digo, temos que recuperar aqueles debates pedagógicos, porque a preocupação de Freinet não era o jornal como objeto, era a colaboração e a comunicação entre estudantes diversos, a possibilidade de quem escreve para outros, para se comunicar. Quando escrevimos frequentemente nas aulas, escrevemos só para professor. Quem vai ler o que o aluno escreve? Apenas o professor. Quando fazemos o jornal, tem outros leitores e a motivação é muito diferente, porque eu estou comunicando com outros. Esse problema Freinet já havia. Temos que pensar esse problema hoje, porque se o aluno vai utilizar o computador para que o professor avalie apenas, só para isso, a motivação é muito pequena. Quem escreve só para ser lido por uma pessoa? Escrevemos com prazer quando temos muitos leitores, quando pensamos que estamos nos comunicando. No seu entendimento, qual o maior entrave para que isso progrida e para que isso avance? Acho que recuperar debate pedagógico é o principal e às vezes acho que a preocupação com a tecnologia distrai isso. Eu trabalho muito com engenheiros. Os engenheiros já têm resolto o problema da tecnologia, não é o problema, eles estão muito mais preocupados pela pedagogia. Eu desfruto muito de trabalhar com engenheiros, porque como já o problema tecnológico não é o principal problema, eles estão sempre preocupados como usar isso de modo interessante, pedagogicamente. Eles pedem informação pedagógica, não tecnológica. Os educadores parece que estão tão
complicado com a tecnologia, que estão todo o tempo a ver como vou fazer isso. E a tecnologia muda o tempo todo. Então, nunca tem tempo de estar suficientemente formado nas questões tecnológicas. Por isso, eu prefiro equipes onde os que têm uma boa formação tecnológica se ocupem disso. Nós damos debates pedagógicos e trabalhamos juntos. Acho que isso é uma aliança virtuosa. Tá ok, professor. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Gabriel Kaplum e para outros vídeos dos conferencistas e a cobertura completa você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube.